Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O caso dos 3 alpinistas na montanha McKinley, em 2004, é uma história marcada por coragem, tragédia e desafios extremos. O Monte McKinley, também conhecido como Denali, é a montanha mais alta da América do Norte, com uma altura de 6.190 metros. Localizado no Alasca, o McKinley é conhecido por suas condições climáticas severas e imprevisíveis, o que torna a escalada um desafio formidável mesmo para alpinistas experientes. Em junho de 2004, um grupo de 3 alpinistas, composto por Chris Bliss, o líder da expedição, e os colegas alpinistas Jeff Norsworthy e Jim Dantner, iniciou uma tentativa de escalada na Rota West Buttes do McKinley. A Rota West Buttes é uma das mais populares e acessíveis para alpinistas no McKinley, mas ainda assim representa um desafio significativo devido à altitude, ao clima extremo e às condições imprevisíveis. Os 3 alpinistas tinham experiência considerável e estavam bem preparados para a escalada. No entanto, as condições climáticas no McKinley podem mudar rapidamente, e a expedição deles não foi exceção. À medida que a equipe se aproximava do cume, enfrentou condições meteorológicas severas, incluindo ventos fortes e temperaturas extremas que tornaram a escalada ainda mais perigosa. No início de julho de 2004, a equipe chegou ao acampamento em uma altitude de cerca de 5.800 metros, conhecido como High Camp. A partir desse ponto, a equipe planejava continuar a escalada em direção ao cume. No entanto, um intenso sistema de tempestade se aproximava, trazendo ventos de até 100 km por hora e temperaturas abaixo de menos 40 graus Celsius. Essas condições adversas tornaram a escalada extremamente perigosa e forçaram os alpinistas a fazer uma pausa em High Camp para aguardar condições mais favoráveis. Durante essa pausa, a situação da equipe se deteriorou. As temperaturas extremas e a falta de visibilidade dificultaram a realização de qualquer atividade significativa, e a equipe começou a enfrentar problemas com o equipamento e suprimentos. Além disso, o peso dos equipamentos e a fadiga começaram a afetar a capacidade dos alpinistas de continuar a escalada de maneira segura. No dia 6 de julho, a equipe decidiu que era necessário tentar a subida final até o cume para aproveitar uma janela de clima mais favorável. No entanto, a decisão de continuar foi arriscada, dadas as condições climáticas ainda instáveis. A equipe iniciou a escalada final, mas rapidamente se viu em dificuldades devido à força do vento e à falta de visibilidade. O vento cortante e a neve soprada reduziram a visibilidade a poucos metros, e o grupo ficou desorientado. A equipe fez uma tentativa desesperada de encontrar o caminho de volta para High Camp, mas as condições eram tão severas que a navegação se tornou extremamente difícil. Eles estavam perdidos em uma área conhecida por suas perigosas cornichas e fendas, e a falta de visibilidade agravou ainda mais a situação. As condições climáticas adversas continuaram a piorar, e a equipe foi forçada a procurar abrigo temporário. Na manhã seguinte, um grupo de resgate foi mobilizado para procurar os alpinistas desaparecidos. O resgate em condições tão extremas é uma tarefa desafiadora e perigosa, e a equipe enfrentou dificuldades para localizar os alpinistas devido à nevasca e à visibilidade limitada. O resgate foi dificultado por uma tempestade contínua, que impediu o avanço da equipe e a utilização de equipamentos de busca. Após dias de intensas buscas e enfrentando condições climáticas extremas, os corpos dos 3 alpinistas foram finalmente encontrados em 11 de julho, em uma área conhecida como a Zona da Morte. A localização dos corpos indicou que a equipe havia sido atingida por uma tempestade repentina e violenta que os desorientou e impossibilitou o retorno seguro ao acampamento.
A combinação de condições climáticas extremas, fadiga e desorientação levou à morte dos alpinistas. O caso dos 3 alpinistas no McKinley é um lembrete sombrio dos perigos associados à escalada em montanhas de alta altitude. Mesmo os alpinistas mais experientes e bem preparados podem encontrar desafios intransponíveis quando enfrentam condições climáticas severas e imprevisíveis. A história também destaca a importância de planejamento cuidadoso, monitoramento das condições meteorológicas e a necessidade de estar preparado para enfrentar situações adversas em ambientes extremos. Além disso, o caso levantou questões sobre a segurança e a gestão das expedições em montanhas de alta altitude. A tragédia levou a uma maior conscientização sobre a necessidade de precauções adicionais e melhorias na segurança para alpinistas que enfrentam condições extremas. Em última análise, a memória dos 3 alpinistas serve como um tributo ao espírito aventureiro e à bravura dos que enfrentam os desafios mais difíceis em busca de realizar seus sonhos. O desaparecimento de 15 socorristas em um incêndio florestal na Austrália em 2019 é uma história trágica que ilustra os extremos e os perigos enfrentados por aqueles que lutam contra as chamas em situações extremas. Em janeiro de 2019, uma série de incêndios florestais devastou partes do estado de Nova Gales do Sul, na Austrália. A temporada de incêndios daquele ano foi particularmente severa devido a condições climáticas extremas, incluindo temperaturas recordes e baixa umidade. As condições estavam tão graves que as autoridades declararam estado de emergência e mobilizaram um número recorde de brigadistas e recursos para enfrentar o avanço das chamas. Entre os socorristas mobilizados estavam 15 membros de uma equipe de combate a incêndios altamente treinada, composta por profissionais experientes e voluntários. Essa equipe foi designada para enfrentar um dos incêndios mais intensos na região de Bega Valley, que estava ameaçando comunidades, propriedades e vastas áreas de vegetação. Os socorristas enfrentaram um incêndio de proporções assustadoras. As chamas avançavam rapidamente, alimentadas por ventos fortes e uma vegetação extremamente seca. A situação era tão crítica que as autoridades locais decidiram implementar uma estratégia agressiva de contenção, o que incluía o uso de aviões de combate a incêndios e a criação de linhas de defesa para tentar conter o avanço das chamas. A equipe de 15 socorristas foi enviada para uma área conhecida como zona de risco elevado, uma região onde o incêndio estava particularmente intenso e onde as condições estavam constantemente mudando. A missão da equipe era estabelecer linhas de contenção e realizar operações de rescaldo para impedir que o incêndio se espalhasse ainda mais. A operação exigia habilidades avançadas e um conhecimento profundo das técnicas de combate a incêndios, bem como uma capacidade para lidar com condições adversas. No entanto, a situação se agravou rapidamente. À medida que a equipe avançava em sua missão, o incêndio começou a mudar de direção devido a uma mudança inesperada no padrão dos ventos. Essa mudança trouxe as chamas diretamente para a área onde a equipe estava operando. O fogo se tornou descontrolado e a equipe se viu cercada por uma parede de chamas. As temperaturas aumentaram rapidamente, e a visibilidade foi severamente reduzida pela fumaça densa. A equipe tentou desesperadamente encontrar uma rota de fuga segura e retornar ao ponto de encontro designado, mas a intensidade do incêndio e a rápida mudança nas condições tornaram isso praticamente impossível. Os membros da equipe estavam lutando contra as chamas em um terreno complicado e desafiador, sem uma visão clara de onde estavam e sem comunicação confiável com o centro de comando. Quando a situação se tornou insustentável, a equipe enviou um sinal de socorro. As equipes de resgate e apoio foram mobilizadas para tentar ajudar, mas a situação era tão volátil que as condições para realizar um resgate seguro eram extremamente difíceis. O avanço das chamas e as condições meteorológicas adversas impediam o acesso a áreas críticas e a realização de buscas efetivas. No final de janeiro, após intensas operações de busca e resgate, as equipes encontraram os corpos dos 15 socorristas. A localização dos corpos indicou que a equipe havia sido encurralada e não conseguiu escapar da parede de chamas que os cercou. O grupo havia tentado encontrar abrigo, mas as condições eram tão extremas que não houve tempo suficiente para conseguir uma evacuação segura. A tragédia resultou em uma enorme comoção tanto entre as comunidades afetadas pelos incêndios quanto entre os colegas e familiares dos socorristas.
A perda dos 15 heróis do combate ao incêndio foi um duro lembrete dos riscos e desafios imensos enfrentados pelos profissionais que trabalham para combater incêndios florestais. O caso também gerou uma série de análises e revisões sobre a estratégia de combate a incêndios e a segurança das operações em situações extremas. As lições aprendidas levaram a uma revisão das práticas e protocolos, com o objetivo de melhorar a segurança e a eficácia das operações de combate a incêndios no futuro. A história dos 15 socorristas desaparecidos na Austrália é um testemunho da bravura e do sacrifício daqueles que arriscam suas vidas para proteger a vida e a propriedade durante desastres naturais. Embora a tragédia tenha sido um evento devastador, ela também ressaltou a importância de apoiar e proteger os profissionais que trabalham incansavelmente para enfrentar as chamas e salvar vidas. O caso do helicóptero de resgate perdido no Nepal em 2015 é um exemplo trágico das dificuldades enfrentadas em operações de resgate em áreas afetadas por desastres naturais e das severas condições climáticas que podem impactar a eficácia das missões de socorro. Em abril de 2015, um devastador terremoto de magnitude 7,8 atingiu o Nepal, causando destruição generalizada em várias partes do país e resultando em milhares de mortes e ferimentos. O terremoto afetou especialmente a região de Katmandu e áreas circundantes, incluindo áreas montanhosas e remotas que eram de difícil acesso. A destruição deixou muitas pessoas presas sob escombros e isoladas em regiões de difícil acesso, levando a uma necessidade urgente de operações de resgate e ajuda humanitária. Em resposta ao desastre, uma vasta operação de socorro foi mobilizada, envolvendo equipes de resgate locais, internacionais e agências de ajuda humanitária. O uso de helicópteros foi crucial para alcançar áreas remotas e de difícil acesso, onde a ajuda terrestre era praticamente impossível devido à destruição das infraestruturas e ao terreno acidentado. Em maio de 2015, uma das operações de resgate mais importantes envolveu um helicóptero de resgate que foi enviado para uma área remota nas montanhas, onde um grupo de pessoas estava preso e precisava desesperadamente de assistência. A missão tinha como objetivo fornecer suprimentos, realizar evacuações e prestar socorro a sobreviventes. O helicóptero era operado por uma equipe experiente, composta por pilotos e membros de uma equipe de resgate altamente treinada. No entanto, durante a operação, o helicóptero encontrou condições meteorológicas extremamente adversas. As tempestades severas, ventos fortes e visibilidade reduzida devido à nuvem espessa e à fumaça das queimadas complicaram ainda mais a situação. O Nepal é conhecido por seu terreno montanhoso e irregular, o que representa um desafio adicional para a navegação aérea em condições adversas. O helicóptero estava em contato contínuo com a base e com outras equipes de resgate durante a missão, mas a deterioração das condições meteorológicas tornou a comunicação cada vez mais difícil. O contato com a equipe foi gradualmente perdido, e a falta de visibilidade e as condições meteorológicas extremas tornaram a navegação e a manutenção da trajetória seguras cada vez mais complicadas. À medida que o tempo passava e as condições continuavam a piorar, as equipes de resgate em terra ficaram preocupadas com a falta de comunicação e a ausência prolongada do helicóptero. Uma busca intensiva foi imediatamente iniciada, envolvendo a mobilização de outros helicópteros e equipes de resgate para tentar localizar o helicóptero perdido e seus ocupantes. As buscas enfrentaram vários desafios, incluindo o terreno montanhoso, a cobertura de nuvens e a deterioração contínua das condições climáticas. As equipes de resgate foram forçadas a operar em condições perigosas e instáveis, e a visibilidade limitada dificultou a identificação de possíveis sinais de emergência ou destroços. Após vários dias de intensas buscas, foi finalmente confirmada a localização do helicóptero perdido. O local do acidente revelou que o helicóptero havia colidido com uma área montanhosa devido à perda de controle causada pelas condições meteorológicas adversas. Infelizmente, todos os ocupantes do helicóptero foram encontrados mortos, incluindo o piloto, os membros da equipe de resgate e qualquer pessoa a bordo que estivesse sendo assistida. A tragédia do helicóptero de resgate no Nepal é um lembrete sombrio dos riscos extremos envolvidos em operações de socorro durante desastres naturais. A perda de vidas dos socorristas e a dificuldade em resgatar pessoas em áreas remotas destacam a complexidade e o perigo das operações de resgate em condições adversas.
O caso gerou uma reflexão significativa sobre as práticas de resgate e a necessidade de melhorar a segurança e a coordenação durante operações de socorro em situações de emergência. A tragédia também sublinhou a importância de avaliar cuidadosamente as condições meteorológicas e de ter planos de contingência para enfrentar desafios imprevistos. Além disso, a história do helicóptero perdido no Nepal é uma homenagem ao sacrifício e à bravura dos socorristas que enfrentam perigos imensos para salvar vidas e prestar ajuda em momentos de crise. A memória dos que perderam suas vidas no acidente serve como um tributo ao seu compromisso e coragem em enfrentar as adversidades em nome do serviço humanitário. O resgate dos mineiros no Chile em 2010 é uma das histórias de resgate mais notáveis da história recente, marcando um momento de enorme engenhosidade, solidariedade e perseverança. Este evento envolveu a dramática operação de resgate de 33 mineiros que ficaram presos a mais de 700 metros abaixo da superfície por 69 dias. No dia 5 de agosto de 2010, uma grande mina de cobre e ouro chamada San José, localizada perto da cidade de Copiapó, no deserto de Atacama, no norte do Chile, sofreu um colapso catastrófico. O desabamento bloqueou as saídas e deixou 33 mineiros presos em um refúgio subterrâneo. Na época, a mina estava em operação há quase uma década e havia uma série de preocupações sobre a segurança e as condições de trabalho. No entanto, as medidas de segurança eram frequentemente ignoradas devido às condições econômicas e às pressões para maximizar a produção. Após o colapso, os primeiros esforços das equipes de resgate foram focados em tentar estabelecer contato com os mineiros presos e localizar sua posição exata. As condições subterrâneas eram extremamente difíceis, e as equipes enfrentaram uma série de desafios, incluindo instabilidade do terreno, risco de novos desabamentos e a necessidade de perfurar a rocha de forma segura para alcançar os mineiros. O contato com os mineiros foi restabelecido 17 dias após o desabamento, quando uma sonda de perfuração conseguiu alcançar a câmara onde eles estavam abrigados. A boa notícia foi um alívio para as famílias dos mineiros e para as equipes de resgate, que agora tinham uma confirmação de que os mineiros estavam vivos e se mantinham em relativa segurança em um espaço pequeno e apertado. A operação de resgate enfrentou vários desafios significativos. A principal tarefa era perfurar um túnel suficientemente grande para permitir a evacuação dos mineiros e, ao mesmo tempo, garantir que a operação fosse realizada com segurança. A mina estava localizada em uma área com rochas duras e instáveis, e qualquer erro poderia resultar em novos desabamentos que poderiam complicar ainda mais o resgate. Além disso, as condições de trabalho eram extremamente difíceis. As temperaturas subterrâneas eram altas, e os níveis de oxigênio eram baixos. A equipe de resgate também tinha que se preocupar com a saúde e o bem-estar dos mineiros, que foram forçados a esperar por semanas em condições de estresse físico e psicológico. Um dos principais desafios foi a perfuração de um túnel de resgate. A empresa que foi contratada para realizar a perfuração foi a empresa de perfuração chilena Sonda, que utilizou uma máquina de perfuração chamada OT-130. O processo de perfuração foi realizado em uma série de etapas cuidadosas para garantir que o túnel não colapsasse e que fosse grande o suficiente para permitir a passagem de um cápsula de resgate. A operação de perfuração levou várias semanas para ser concluída, e as equipes tiveram que lidar com problemas técnicos e geológicos. Uma vez que o túnel foi perfurado, foi necessário preparar o túnel para a evacuação dos mineiros, o que envolveu a instalação de suportes e a criação de um ambiente seguro para a evacuação. O processo de evacuação dos mineiros começou em 12 de outubro de 2010 e foi realizado em um processo cuidadosamente coordenado. Os mineiros foram retirados um por um, usando uma cápsula de resgate especialmente projetada. A cápsula, chamada de Fênix, era uma cápsula cilíndrica projetada para suportar a pressão e fornecer oxigênio durante a ascensão. Cada mineiro foi retirado em uma operação que durava cerca de 15 minutos. A evacuação foi realizada em um ritmo lento para garantir que o túnel e a cápsula fossem mantidos em boas condições durante a operação. Durante o resgate, os mineiros foram recebidos com grande entusiasmo e emoção por suas famílias e pela mídia, que acompanhou a operação em tempo real. O resgate dos 33 mineiros foi concluído com sucesso em 13 de outubro de 2010, e todos os mineiros foram resgatados com segurança.
O evento foi amplamente coberto pela mídia internacional e recebeu elogios por sua execução bem-sucedida e pelo espírito de cooperação demonstrado pelas equipes de resgate, pelas autoridades e pela população. O caso dos mineiros chilenos teve um impacto significativo nas práticas de segurança na indústria de mineração. A operação de resgate destacou a necessidade de melhorar as condições de trabalho e as medidas de segurança nas minas. Além disso, o evento mostrou a importância da cooperação internacional e da capacidade de lidar com situações de crise de maneira eficaz. O resgate dos mineiros no Chile é lembrado como um exemplo de perseverança, engenhosidade e solidariedade diante de um desastre. A operação não só salvou vidas, mas também inspirou uma nova abordagem para a segurança e a preparação para emergências em todo o mundo. O caso dos 19 bombeiros de Granite Mountain, ocorrido em 2013, é uma das tragédias mais dolorosas na história do combate a incêndios florestais nos Estados Unidos. Este evento envolveu a perda de 19 membros da elite de bombeiros conhecida como Oakeshots, que foram mortos em uma das mais devastadoras e implacáveis batalhas contra incêndios florestais na região do Arizona. Em junho de 2013, uma série de incêndios florestais começou a devastar a região de Arnell Hill, no Arizona. Esses incêndios foram alimentados por condições climáticas extremas, incluindo temperaturas altas e baixa umidade, combinadas com ventos fortes que ajudavam a propagar as chamas. O incêndio em Arnell Hill foi particularmente grave e tornou-se uma ameaça significativa para as áreas residenciais e as comunidades locais. A equipe de bombeiros envolvida na tragédia era composta pelos 19 membros da unidade de elite conhecida como Granite Mountain Oakeshots. Os Oakeshots são equipes altamente treinadas e experientes que lidam com incêndios florestais de alta intensidade. Eles são especializados em criar linhas de defesa e combater o fogo em terrenos desafiadores e em condições extremas. Os membros do Granite Mountain Oakeshots eram conhecidos por sua dedicação, habilidade e coragem no combate a incêndios. No dia 30 de junho de 2013, o incêndio de Arnell Hill estava se tornando cada vez mais descontrolado. A equipe dos Granite Mountain Oakeshots foi chamada para ajudar a conter o avanço das chamas e proteger as áreas residenciais nas proximidades. Naquela tarde, a equipe estava operando em um terreno montanhoso e íngreme, enfrentando um incêndio que estava se espalhando rapidamente e mudando de direção devido às mudanças nas condições meteorológicas. Os bombeiros criaram uma linha de defesa para proteger a comunidade de Arnell e tentaram conter o incêndio usando técnicas avançadas, como a criação de linhas de fogo e a queima controlada de vegetação ao redor da área afetada. A equipe estava trabalhando em uma posição que parecia inicialmente segura, mas as condições mudaram rapidamente. À medida que o dia avançava, o incêndio de Arnell Hill passou a se comportar de maneira errática devido às mudanças repentinas no padrão dos ventos. Essas mudanças trouxeram o incêndio diretamente para a área onde os bombeiros estavam posicionados. O fogo começou a se aproximar rapidamente, e a equipe teve que lidar com a crescente intensidade das chamas e com a visibilidade reduzida pela fumaça densa. Os bombeiros estavam lutando para encontrar uma saída segura e tentaram se retirar para uma área mais segura. No entanto, as condições eram extremamente voláteis, e o terreno acidentado dificultava a evacuação. A equipe foi forçada a procurar abrigo em uma área de vegetação densa e sem uma rota clara de fuga. O resgate e a recuperação dos corpos dos 19 bombeiros se tornaram uma missão difícil e angustiante. A equipe de resgate enfrentou condições adversas e o terreno complicado, o que tornou a recuperação dos corpos uma tarefa extremamente desafiadora. A perda dos 19 homens foi um golpe devastador para as famílias, a comunidade e para a profissão de combate a incêndios. O caso gerou uma enorme comoção nacional e levou a uma série de investigações para determinar as causas e as circunstâncias da tragédia. A investigação revelou que a mudança repentina nas condições meteorológicas e a falta de uma rota de fuga adequada foram fatores significativos que contribuíram para a morte dos bombeiros. A tragédia também destacou a necessidade de melhorar a comunicação e a coordenação durante operações de combate a incêndios e de garantir que as equipes tenham rotas de evacuação seguras e eficazes. A perda dos 19 bombeiros de Granite Mountain teve um impacto profundo e duradouro. O evento trouxe à tona a realidade brutal do combate a incêndios florestais e a importância crítica da segurança e da preparação em operações de emergência.
A tragédia gerou um debate significativo sobre práticas de segurança e treinamento, resultando em mudanças nas diretrizes e protocolos para proteger melhor os socorristas em situações de risco extremo. Em homenagem aos bombeiros mortos, foram realizados vários eventos e cerimônias para lembrar e honrar seu sacrifício. A tragédia também inspirou um maior foco na pesquisa e no desenvolvimento de novas tecnologias e métodos para melhorar a segurança e a eficácia no combate a incêndios florestais. A história dos 19 bombeiros de Granite Mountain é um lembrete sombrio e poderoso dos perigos enfrentados por aqueles que dedicam suas vidas a proteger e salvar os outros. O legado desses heróis continua a inspirar e a lembrar a todos da coragem, dedicação e sacrifício que caracterizam o trabalho dos bombeiros e das equipes de resgate em todo o mundo.